Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio dessa série do M&A Cast sobre M&A em empresas familiares. A gente já falou sobre os incentivos e os motivadores para as empresas familiares fazerem operações de M&A, a gente já falou do processo de M&A, mas nesse episódio especificamente a gente vai falar sobre o preparo, como as empresas podem se preparar para essas operações. E eu estou aqui com a minha sócia da área societária de M&A do escritório, Amanda Vicentini. Oi, Amanda, Oi, tudo bem? Tudo bom. Amanda, vamos falar agora da preparação. Antes de ir ao mercado, essa família, como que eles podem se preparar para uma operação de M&A? Acho que a gente já falou bastante sobre a tomada da decisão e a convicção. Acho que tem que estar todo mundo muito alinhado de que essa é a decisão da família, ter superado a questão emocional, né, de lidar com a venda do negócio ou de receber um sócio para sentar à mesa e passar a tomar as decisões em conjunto. E aí acho que tem uma parte mais operacional também que é importante não descuidar, que é a organização da casa, né? Porque o primeiro passo vai ser abrir todos os armários, gavetas para todo mundo enxergar como está o negócio, né? Para a gente possa fazer uma avaliação e a tomada de decisão em seguir. Então acho que começar com a organização dos seus documentos, como está a contabilidade dessa empresa, ela é correta, a gente consegue ter uma fotografia fiel do que seja o seu estado. A questão da informalidade que a gente mencionou, né? Muitos acordos verbais com fornecedores, com clientes, então tentar trazer um processo de governança nesse aspecto, de ter um pouco mais de segurança jurídica, né? A organização dos contratos, das relações de emprego, de trabalho, das contratações, questões fiscais. Então, tentar organizar a casa de uma maneira a mitigar riscos, mitigar contingências, para tornar realmente o ativo mais atraente para investidores e conseguir uma melhor avaliação, um melhor preço. Sem dúvida. Acho que nesse processo é essencial que as famílias estejam bem assessoradas por uma equipe multidisciplinar. Aqui a gente trabalha em conjunto a assessoria jurídica. É importante que tenham um conhecimento específico em empresas familiares para lidar com essa dinâmica. Assessores financeiros, que da mesma forma também tenham esse conhecimento e ajudem nessa precificação, nessa negociação. E consultorias familiares mesmo, para aquela questão de alinhamento entre os sócios, para a questão emocional de todos, né? Uma assessoria completa. Acho que é importante os vendedores terem clareza sobre aspectos fiscais que vão envolver a venda, né, principalmente o pós-close. Então, a gente já tem aqui episódios sobre aspectos fiscais do M&A, o ganho de capital, como a gente pode se estruturar enquanto grupo antes da venda, tentando ter uma maior eficiência, mas sem risco fiscal. Enfim, acho que tem todo esse preparo prévio, né, para tornar o processo mais tranquilo, mais suave ao longo do seu. E não raro a gente vê empresas hoje em dia fazendo o que a gente chama de vendors due diligence, né? Que é se preparando para a venda, mas também tendo conhecimento de quais são os problemas antes de apresentá-los ao investidor, né? Explica para a gente um pouquinho o que seria esse vendors due diligence, essa preparação, esse diagnóstico prévio aí para as empresas. Acho que é esse processo em que os assessores jurídicos da própria companhia, da própria família, da empresa, vão fazer essa mini auditoria, vão olhar, mapear as principais áreas, societária, contratual, as questões dos processos, identificar o que a gente já tem de riscos, de potenciais contingências, identificar o que está faltando, o que precisa ser preparado, precisa ser organizado, que de novo, né, tentando, acho que 2 pontos principais. Primeiro, o nivelamento de informação, porque muitos sócios ou a própria família podem não ter conhecimento de que aquela prática... Nem todo mundo está no dia a dia, né? Nem todo mundo está no dia a dia, nem todo mundo tem o conhecimento de que aquilo pode ser um problema. Sim. Então, acho que esse primeiro nivelamento de, olha, talvez essa questão seja trazida por investidores, a gente vai ter que lidar com ela, é um ponto. E tentar mitigar ao máximo o que for possível, né? Então, aquilo que a gente conseguir regularizar, o que a gente conseguir dar um conforto maior. E isso é um trabalho muito importante, independente da operação do M&A, é a organização da casa, né? Tudo que a gente está falando impacta resultado, impacta valor do negócio. Exato. Para a própria família, mantendo o negócio consigo ou numa transação. A governança ela serve, inclusive, para a tomada de empréstimos, não necessariamente a entrada no equity, né? Mas outros tipos de financiamento para o crescimento do negócio, né? E aí, falando especificamente do papel da governança e da sucessão, né? Qual que é o papel desses dois elementos, governança e sucessão, na preparação para a venda?
A governança ela é essencial para a empresa familiar, independente de venda ou não, um pouco do que a gente falou agora, porque, lembra, né, o principal desafio da empresa familiar é a sucessão geracional. Então, a governança ajuda a estabelecer papéis, responsabilidades, quando a gente deixa de ter uma figura de dono, de fundador, que toma todas as decisões sozinho, com chapéu de acionista, com chapéu de gestor, e a gente passa a ter um grupo que, no mínimo, vai ser um conjunto de acionistas. Alguns podem estar na gestão ou não. Então, a gente precisa, para a continuidade do negócio, ter papéis e responsabilidades muito claros, saber o que o gestor tem alçada para fazer sozinho e como ele vai fazer, quando ele me presta conta, quando ele atua sozinho, o que é estratégico, eu preciso de um conselho, de repente, olhando para aquela questão, e o que é papel do acionista, né? O que é decisão do acionista tomar. Então, isso evita, inclusive, os conflitos que a gente falou no início, né? Se tem papéis e responsabilidades muito claras, a gente sabe a regra do jogo. Então, a gente está combinado como a gente deve seguir na nossa rotina. Então, isso facilita a sucessão, gera valor para o negócio, à medida em que mitiga riscos, evita prejuízos. E, de novo, facilita tanto a sucessão dentro da própria família, como um processo de venda, né? Exatamente, trazer mais assim, segurança jurídica. Saber quem que pode tomar a decisão, né, no processo de venda, se há acordo de votos entre os membros da família, já está organizada essa questão da governança na tomada de decisão, porque o investidor também não vai gastar tempo e recurso com muitas incertezas no processo se o outro lado está certo que quer fazer a transação, né? Então, você tem uma clareza sobre quem você está lidando na negociação, de fato aquele que pode tomar a decisão da venda, é super importante, né? Sim, sim. Não, maravilha. E o que você acha, na tua opinião, que pode comprometer uma operação se esses aspectos não forem observados? Assim, você já pincelou aqui um pouco, mas só para dar uma dica aqui para as famílias. Acho que é o desalinhamento entre os sócios, né? Se a gente não tem clareza da nossa motivação, de que a gente quer realmente seguir, o processo não vai andar. É um dos pontos que o investidor vai levar em consideração, como você mencionou agora. Eu acho que o excesso de contingência de risco, então a governança vem para mitigar esses riscos, para deixar claras as regras do jogo, né? Então acho que esse é um outro ponto super importante. Até ia falar um outro ponto relevante, que às vezes a gente vê famílias reticentes em divulgar problemas, né, para o investidor. E a nossa experiência mostra que, primeiro, reconheça dos seus problemas e conte eles de uma forma bem clara e objetiva logo no começo do processo. É muito ruim para o investidor aprender sobre grandes problemas da empresa ao longo do processo. E ter surpresas, né? Gera muita incerteza. Mas as surpresas são ruins para os dois lados, né? Por isso que a gente fala sobre a preparação prévia, né? Ser assessorado previamente, estar na mesa de negociação, para ter clareza de que aquilo é um ponto que existe. E não ter medo de contar. E a gente vai ter que lidar com ele. Ele está ali, a gente vai ter que contar e vai ter que dar uma saída na transação para que ela aconteça da melhor forma possível para as duas partes, né? Obrigada, Amanda. Bom, pessoal, obrigada por acompanhar. No nosso próximo episódio, o 4º episódio e último dessa série, a gente vai falar do pós-M&A com empresas familiares. Não perca!